Muito bem, alunos aí da 901, vamos ver a parte aqui do quarto trimestre, que é a parte de cilindro. O que nós temos que entender a parte de cilindro? A parte de cilindro é um sólido geométrico, tá? Que no segundo grau vocês veem os sólidos geométricos como cilindro, como o cone, como a esfera e a pirâmide. Então, o que nós vamos estudar aqui é um cilindro. Um cilindro, propriamente dito, seria uma lata de óleo, né? Qualquer coisa desse tipo aqui. E o que nós precisamos saber de um cilindro? No cilindro, repare que você tem a base superior e a base inferior. E a base superior e inferior, elas são o quê? Uma circunferência. Certo aqui? Então, nós podemos observar que temos duas bases e temos a altura. Certo aqui? Aqui é a altura. E na live eu vou falar a respeito do cilindro de revolução. O que dá origem a um cilindro? São chamados figuras geométricas de revolução, tá? Vou explicar isso na live. Então, esse cilindro, uma lata de óleo, por exemplo, uma lata de refrigerante, é um cilindro. Tu tem onde você abre em cima, né, que puxa aquela tampinha para você retirar o líquido, e tem a base de baixo. Tem as duas bases. Isso aqui é a altura. E o volume do cilindro é dado por π vezes r ao quadrado vezes h. πr ao quadrado vezes h. Certo aqui? Que é a área, isso aqui é a área da circunferência. πr ao quadrado é a área de uma circunferência, vezes a altura. Então, aqui nós temos elementos, lembrando que o diâmetro vai ser igual a R mais R, que é o diâmetro, é 2 vezes o raio, não é isso? Então, se eu der o diâmetro 8, é porque o raio mede 4. Se eu der o raio 4, posso falar que o diâmetro vale 8. Lembrando aqui. Vamos aqui no exercício clássico. Questão 1 da apostila texto, página 64. Ele dá assim: calcule o volume de um cilindro em que o raio da base mede 2 centímetros e a altura 6 centímetros. O raio da base, não é o diâmetro, o raio da base, tanto faz aqui como aqui. As bases são iguais, certo aqui? O raio da base 2 centímetros e a altura 6. Então é só aplicar πr ao quadrado vezes h. No enunciado, lá no exercício, na apostila ele fala: use π 3,14 quando for necessário. Então, só que eu vou aplicar 3,14 no final da questão. Então, o volume vai ser π, que multiplica o raio ao quadrado. Qual é o raio? 2 ao quadrado vezes a altura, que é 6, porque é πr ao quadrado vezes h. Então, vai ficar 2 ao quadrado, vai dar 4, 4 vezes 6, 24 π. Essa aqui é a resposta. Se você fizer um concurso, uma prova, e for de múltipla escolha, e a resposta aparecer 24π, aparecer π, 36π, é porque ele não substituiu. Certo aqui? Como aqui no exercício, essa resposta aqui aí poderia aparecer a resposta sem π, sem ter o valor de π, que é uma constante, 3,14. Então, se não aparece π no volume, é porque ele substituiu, aí que seria 24 vezes 3,14, 75,36 centímetros, ali está cubo ao quadrado, mas não, é centímetros cúbicos, porque nós estamos lidando com volume, tudo bem? Agora, preste atenção, cilindro equilátero. Se você observar, isso aqui é um retângulo, se você observar lá na live eu vou até mostrar cilindro de revolução. E no cilindro de revolução nós vamos ver que no cilindro que não é equilátero, nós temos aqui um retângulo. Se você observar, isso aqui é um retângulo, olha. Tudo bem? Esse pedaço aqui é um retângulo. Lá você vai ver melhor, porque eu vou fazer uma figura, você vai ver melhor. Isso aqui é um retângulo. Se o cilindro for equilátero, essa figura aqui não é um retângulo, é um quadrado. É um quadrado. Se é um quadrado, quando ele fala cilindro equilátero, então é porque se eu dividir aqui, ó, isso aqui eu vou ter um quadrado. Isso tudo aqui é um retângulo mais um retângulo. Só que quando não é equilátero, isso aqui me dá um retângulo.
Quando é equilátero, isso aqui me dá um quadrado. Então, se é um quadrado, tanto a base como a altura, elas são iguais. Por isso que nós dizemos aqui, ó, altura igual ao diâmetro. Diâmetro é igual a 2 vezes R, que é igual a H. Isso é, esse lado tem que ser igual a esse aqui. Esse lado aqui é 2R, é ou não é? 2R tem que ser igual a H, porque a altura é igual a esse lado, é igual a esse lado aqui. Então, sempre que houver cilindro equilátero, vamos usar esse princípio. Aí ele pede, quer saber o valor do diâmetro. Para saber o valor do diâmetro, eu tenho que saber o valor do raio. Certo aqui? E ele diz que o volume desse cilindro, preste atenção aqui, se ele te dá a altura e o raio, você tem o volume. Concorda aqui? Se ele te dá, no caso, ele está te dando o volume. Certo? Ele está te dando o volume. Então, se ele está te dando o volume, então presta atenção, está te dando o volume. Mesmo assim, nós estamos com duas variáveis aqui, R e H. Mas presta atenção. Vamos substituir aqui 401,92 π vezes R ao quadrado, que é da fórmula, que é πr ao quadrado. Mas espera aí, H é igual a 2R, 2R é igual a H porque é um cilindro equilátero. Então, no lugar de H, eu vou botar o quê? 2R. Fiquei só com uma variável. Então, vai ficar 401,92 é igual a 2R, R vezes R dá R ao cubo. Vai dar 2R ao cubo π. Certo aqui? Aí eu fiz que R ao cubo é igual a 2 vezes 3,14. 2 vezes 3,14 igual a 401,92. R ao cubo vezes, aqui dá 6,28. Esse 6,28 passa para lá dividindo. Então, lá em cima, deixa eu ver se na câmera está dando para ver. Lá em cima, tá direitinho. Lá em cima nós vamos ter que 401,92 dividido por 6,28 vai dar 64. Então, raiz cúbica de quem? R ao cubo é igual a 64. Vai ficar R é igual a raiz cúbica de 64. 64 fatorando é 2 a sexta. Fatorando 64. Que é a mesma coisa que o quê? Quando eu tenho o expoente do radicando maior do que o índice, eu transformo em produto de potência de mesma base. Então, vai ficar o raio é igual a raiz cúbica, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Corta, corta, vai dar 4. Se o raio vale 4, o raio é igual a 4, o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. O diâmetro vai valer quanto? 8. Agora eu estou com um cilindro, questão 16 do livro de atividade, página 33. E ele me diz o seguinte, ele vai me dar, ó, eu tenho aqui o diâmetro, 16 o que é? Diâmetro. A altura o que é? A altura aqui é 17,9. E ele pede a capacidade, tá? Em litros. Ele pede a capacidade em litros. Deixa eu colocar aqui na página, livro de atividades, página 33. Página 33, ele pede a capacidade em litros. Muito bem aqui. Então, vamos lá. Essa questão é a questão 16. Tudo bem? Então, vamos começar a fazer a nossa continha aqui. Bom, se ele quer capacidade, eu tenho que achar o volume. Eu tenho o diâmetro, se o diâmetro é 16, o raio vale 8. Concorda? Que o raio é metade do diâmetro. Então, volume πr ao quadrado vezes h. Volume é igual a π. Ah, mas eu não vou substituir no final, pessoal. Vezes o raio, o diâmetro é 16, o raio vale 8. 8 ao quadrado. Vezes a altura, isso aqui não é cilindro equilátero. Aquele é a questão do meio que era um cilindro equilátero. Vezes 1,17,9. Então, vai ficar 8 ao quadrado, 64 vezes 17,9 π, que vai dar 1.145,6, vezes 3,14. Vai dar 3.000
3.597,184. Aproximadamente, vou botar aqui aproximadamente 3.597, aproximadamente 3.600. Tá? 3.600 centímetros o quê? Cúbicos. Certo aqui? Só que no exercício, ele quer aqui estar 3.600 centímetros cúbicos, o volume, mas ele pode pedir o volume em litro, ele está querendo em litro. Eu tenho que transformar centímetro cúbico para litro. Então, preste atenção, lá em cima, ó, 1 centímetro, essas coisinhas aqui, essas regrinhas que você tem que gravar, certo? 1 metro cúbico é igual, eu vou colocar para vocês, é igual a 1.000 litros. 1 centímetro cúbico corresponde a 0,001 litro. Ó, 1 centímetro cúbico corresponde a 0,001 litro. Se 1 centímetro cúbico corresponde a isso aqui, 3.600 centímetros cúbicos vai corresponder a quantos litros? Uma regrinha de 3. É ou não é? Certo aqui? Então, x vezes 1 vai dar x. 3.600, para você não se enrolar aqui, olha o que eu fiz aqui. Aqui tem quantas casas decimais? 3. É a mesma coisa que 1 sobre 1.000. Concorda aqui? Continha simples, né? 1 sobre 1.000. Então, você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Vai dar 3.600 dividido por 1.000. Então, aqui 3.600 vai ficar 3.600,0. É todo número, é número decimal, concorda? Então, a vírgula vai ficar aqui. Eu vou ter que andar com a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Então, a resposta corresponde a 3,6 litros.